Vivemos na era da ansiedade. Segundo a OMS, somente no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. E não há nada melhor para lidar com algo que nos causa sofrimento do que a busca pelo seu entendimento. Então, se quer entender mais sobre o porquê somos tão ansiosos, fique comigo até o final deste vídeo. Eu me chamo Adriano Bittencourt, sou filósofo, estudante de psicologia, e por meio do meu canal aqui no YouTube, eu busco ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. E neste vídeo, eu quero te ajudar a entender, a partir do livro Livre de Ansiedade, de Robert Leahy, por que somos tão ansiosos. Mas antes disso, eu já quero te convidar aqui para se inscrever aqui no meu canal, caso você não seja inscrito ainda, a curtir esse vídeo, a compartilhar ele com os seus amigos, porque desta forma você estará ajudando mais pessoas a lidar de uma melhor forma com a sua ansiedade. Apesar de sermos seres evoluídos e termos a capacidade de raciocinar, deliberando quais as melhores estratégias a seguir para levar uma boa vida, nossa inteligência parece que está sempre ocupada inventando coisas novas para ficarmos ansiosos. Situações embaraçosas, cenários catastróficos, possibilidade de doenças, preocupação com o emprego, possibilidade de falhar, entre outras coisas. Quando somos tomados pela ansiedade, nossa mente parece funcionar 24 horas por dia sem jamais descansar. Independente do quanto as coisas possam estar indo bem, das alegrias que a vida esteja proporcionando para nós, estamos sempre preocupados demais com as ansiedades do passado e do futuro para perceber tudo isso de bonito que está acontecendo na nossa vida. Sendo assim, para entender um pouco mais sobre a ansiedade, precisamos olhar para a nossa evolução e nos perguntar o que ela pode nos ensinar sobre este transtorno. Para os nossos ancestrais, a ansiedade teve uma função adaptativa, ou seja, ela ajudou eles a sobreviverem ao longo da história da humanidade, adaptando-os às mais diversas situações de vida. E lembre-se, quando falamos de evolução, não estamos falando de ser feliz, mas sim de sobreviver. E sobreviver significa passar nossos genes aos nossos descendentes ao longo de todos esses anos aí que a história já viveu. Algo que realizamos com sucesso, pois ao longo de milhões de anos passamos nossos genes, permitindo assim que nossos descendentes se adaptassem aos novos ambientes e circunstâncias da vida. Dentre todas as características, ou seja, ferramentas necessárias para a sobrevivência da espécie, a ansiedade foi uma das que recebemos. Foi a forma que a natureza encontrou para instalar dentro de cada um de nós a prudência. Entretanto, as ansiedades que ajudaram o homem primitivo a sobreviver parecem não funcionar mais, pois em vez de nos ajudar a sobreviver, deixa a nossa vida ainda mais bagunçada. Ela entrega para nós um conjunto de respostas biológicas e psicológicas que acabam nos preparando mal para as exigências da vida atual. Mesmo que ao longo do tempo o ser humano tenha desenvolvido a capacidade de linguagem e assim despertado a consciência para algo chamado mente, e que estamos envolvidos num processo chamado pensamento, as emoções ainda são a força motriz do comportamento humano. E entre elas, a ansiedade é uma das principais emoções a condicionar a nossa vida. De modo geral, as características evolutivas que mais evidenciam a ansiedade hoje são as ligadas ao cuidado e ao cometimento. Entretanto, está claro que muitos dos transtornos de ansiedade hoje têm sua origem nos medos programados em nós por nossa história evolutiva. Medo de uma tribo estranha, medo de lugares altos, medos de águas profundas, medos de leões, medo de que falte comida no inverno. Sendo assim, podemos concluir que todos os transtornos modernos de ansiedade têm sua origem em algum mecanismo de sobrevivência dentro de nós, pois eles têm uma ligação similar com a história evolutiva. Por exemplo, uma pessoa com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que luta contra os germes,
Para alguns, pode ser uma luta sem sentido, mas não em termos de história, pois há pouco tempo os nossos ancestrais lutavam contra epidemias que dizimavam populações inteiras, ou uma pessoa compulsiva que junta jornais, roupas, outras coisas. Este poderia ser um impulso muito útil num ambiente onde os recursos eram muito escassos. Mas por que não conseguimos nos livrar do medo assim tão facilmente? Por que a evolução tornou isso tão difícil de se fazer? Isso se dá desta forma pelo fato dela operar de acordo com um princípio melhor prevenir do que remediar. Por isso, antevemos acontecimentos de maneira exagerada e até mesmo catastrófica, nos deixando assim ser sequestrados pelos nossos pensamentos sobre acontecimentos futuros, coisas que ainda nem aconteceram ou que nem sabemos se vai acontecer. Desta forma, o que temos que fazer é atualizar este software primitivo, adequando à realidade de hoje. Mas de que forma nós fazemos isso? Analisando a maneira como a ansiedade limita e nos controla e tomando consciência de como o medo opera em nossa vida. Desta forma, podemos começar a diminuir a pressão que a ansiedade gera na nossa vida. De acordo com Rogers, autor do livro Livre de Ansiedade, quando questionamos a mensagem do medo, ao questionar sua verdade, colocando ela à luz da experiência, enfraquecemos o seu poder de controlar nossos pensamentos e nosso comportamento, abrindo-nos, então, para o nosso verdadeiro potencial e para a nossa verdadeira liberdade. Então, pessoal, espero que com esse vídeo você possa ter entendido um pouquinho mais o porquê somos tão ansiosos. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma pincelada lá do capítulo 3 do livro Livre de Ansiedade. Existe muito conteúdo bacana ainda sobre ansiedade disponível para nós na internet, nos livros, e quanto mais a gente lê sobre ela, melhor a gente consegue lidar com a nossa ansiedade. E lembre-se, há sim como lidar com a sua ansiedade, tornar ela menos opressora na sua vida. Então, não deixe de buscar conhecimento, não deixe de buscar a ajuda dos profissionais da área da psicologia, pois eles têm muito a colaborar com a sua vida. Sou um mero estudante ainda, compartilhando aqui meus conhecimentos com você, mas não deixe de buscar ajuda. E não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou sobre o conteúdo, deixar dicas nos comentários sobre outros vídeos que eu posso fazer e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com aquela pessoa super ansiosa que você conhece. Compartilha com ela, vamos compartilhando conhecimento, a gente é capaz de ajudar muitas pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo.